Pessoal, ultimamente aqui no canal nós temos comentado bastante sobre o modelo de notebook que é o Acer Predator Triton, né? Aí tem o Triton 300 SE, Triton 300 normal, tem um Triton que não é nem 300 nem nada, que a Acer lança 1 milhão de versões do mesmo notebook, né? E nós compramos aqui finalmente um Acer Triton 300 SE para poder mostrar aqui no canal. Para quem me segue no Instagram, acompanha as lives, já tá até angustiado, né? Que eu demorei para trazer esse unboxing, mas hoje finalmente iremos conhecer como é que é essa linha, porque para quem não conhece quem que é, né, esse tal de Triton, ele é um notebook com conjunto com uma 3060, então ele vai concorrer com Dell G15, com Legion 5i, com Helios 300, não lançou ainda no Brasil, né, a Acer mesmo não trouxe os Helios 300 novos, mas aqui nós já temos um conjunto atualizado, né, é um i7 12700H, uma RTX 3060 que muito provavelmente não tá full power, porque vocês vão ver que a pegada desse notebook é um pouco mais fino, produtividade, minimalista, então o foco desse cara não é tanta performance, apesar de que eu acho que ele vai entregar uma boa performance. A construção desse notebook parece ser um pouco mais luxuosa, toda de metal, tem alguns recursos adicionais, e é um notebook de 16 polegadas, então ele já tá vindo com aquela proporção 16:10, que tem se tornado tendência aí em notebooks lá fora, principalmente, aqui no Brasil são poucos que estão trazendo isso, né? Trouxemos o review aí semana passada do Strix G16, que também é 16 polegadas, então esse cara tá mais ou menos nessa mesma pegada. Sem contar que a tela dele é Quad HD, 100% DCI-P3, 500 nits, cara, o conjunto aqui é bem interessante, eu diria que pelas especificações é melhor que Dell G15 e é melhor que Legion 5i. Mas vamos lá, né? Vamos fazer um unboxing pra gente ter uma noção como é que é esse notebook. De repente ele decepciona em algum ponto ou até surpreende em outros. Lembrando que hoje é o vídeo de unboxing desse notebook aqui, tá? Já nós iremos abrir ele e até fazer alguns testes no final do vídeo, mas nós teremos ainda conteúdos de review, faremos uma live testando esse notebook, inclusive amanhã às 6 horas da tarde, então já se inscreve aí para poder acompanhar esses próximos conteúdos, tá? E sobre preço, pessoal, eu paguei nesse Triton 300 SE R$ 8.100 graças a uma promoção que foi postada ali nos nossos grupos, tá? Se você entrar agora no site da Acer, deve estar mais caro, esse preço varia bastante, mas caso você queira aproveitar a próxima promoção desse Triton 300 SE ou queira ficar por dentro das promoções de notebooks no geral, vem participar dos nossos grupos de promoções, o link está aqui na descrição, tem link pro Telegram, link pro Discord também, que sempre que a gente encontra alguma promoção de notebook, a gente posta nos nossos grupos aí para vocês ficarem sabendo, fechou? Mas enfim, já tô enrolando demais, vamos lá abrir esse notebook, claro, depois, né, de você deixar o seu gostei nesse vídeo, porque ajuda demais. Mas agora, bora fazer um unboxing. E bora lá, pessoal, essa aqui é a caixa então do Acer Predator Triton 300 SE, que é a versão que eu peguei, tá? A caixa aqui já é bem bonita. Será que ele é daqueles notebooks que tem uma caixa dentro da caixa? Vamos ver aqui, ó, já tem um selo que ele já veio levemente violado, ele descolou aqui provavelmente no transporte, mas vamos ver aqui, ó, tirar a estrutura para ver como é que ele é por dentro. Ah, olha só, assim como foi no Helios 300 importado, aparentemente nós temos uma caixa dentro da caixa aqui. Gosto desse tipo de acabamento. Notebooks caros, como esse cara aqui que eu paguei R$ 8.000, tem que ter uma experiência boa de unboxing, né? Deixa eu separar aqui as coisas que vem dentro, então. Vem também essa caixinha aqui, ó, que deve vir com a fonte. Vamos jogar essa caixa aqui de canto, porque tá atrapalhando. E olha lá, a experiência de unboxing aqui tá interessante, tá? Nunca tive um Triton antes, não sei se o Triton ele é realmente mais premium do que a linha Helios ou a linha Nitro, né? Mas pelo menos a caixa aqui tá bem legal, assim como foi o Helios que a gente importou lá no Happy Ranger, né? O Helios de nova geração. Caramba, e a caixa é meio pesadinha, tá? Provavelmente esse notebook não é muito leve. E ó, tava meio preocupado porque a caixa ela tava com o lacre solto, né? Rompido. Mas esse lacre aqui tá de boa. Então provavelmente o lacre rompido ali é só de transporte mesmo. Vamos aqui tirar esse lacre original. E então, esse aqui é o Acer Predator Triton 300 SE. Vamos lá. Olha ele aqui. Caramba, é gigantesco, tá? Eu tava esperando talvez um notebook um pouco menor, mas ele é grandão. Muito provavelmente porque é uma tela 16:10, né? Ao invés de ser 16:9, tá aí, ó, um notebook quadradão. Eita, ele é pesado. Ele não é muito leve, não. Dá pra ver aqui, ó, que ele tem uma construção diferenciada. Já dá pra ver que a tampa de... Ah, ele é todo de metal? Acho que ele é todo de metal, hein? Assim como é o Helios. Vamos tirar aqui o plastiquinho dele. Olha, cara, ele é todo de metal. Acho que vai... Tirando o Helios, que também é todo de metal, ele é o único nessa faixa de preço que tem essa construção aqui, ó. Vocês estão vendo aí? A tampa dele é toda de metal, um cinza bem clarinho, bem bonito, inclusive. E, ó, vamos ser bem sinceros. Esse design aqui dá um pau no design do Helios, né, cara? Ele é muito mais minimalista, para quem vai usar no ambiente de trabalho. Gostei demais dessa tampa, tem apenas o logo, né, da linha Predator aqui em cima.
Gostei, bem minimalista assim, luxuoso, interessante aqui. As laterais também são todas de metais, aqui a parte de baixo, né, é de metal também. A construção dele parece ser bem rebuscada, hein? Infelizmente não temos conexões traseiras nesse notebook, as conexões parecem ser apenas laterais. Temos uma USB 3.2, um HDMI, a entrada de energia, né? E aqui do outro lado temos uma USB-C, mais uma USB comum, cabo de rede e jack. Caramba, eu achei que ia ser 2 portas USB-C. Então, aparentemente, ele só tem uma porta USB-C, que é essa aqui. E aqui na frente ele tem uma entrada para cartão micro SD. Que, sejamos sinceros, um pouco inútil, né? Porque fotógrafos utilizam cartões SD ao invés de micro SD. Ficou faltando aqui, de repente a entrada de energia podia ficar aqui atrás também, né? Então vai ser um notebook meio complicado de você montar setup, já que as conexões ficam todas na lateral. A lateral aqui também, ó, é de metal, beleza? Então o notebook ele é todo de metal, enquanto a gente ainda não abriu ele, pelo menos. Temos aqui a parte da dobradiça, com alguns indicadores e tal. Eu queria abrir ele, mas antes de abrir, vamos só tirar a caixa aqui do lugar, né? Vamos ver o que mais que veio aqui na embalagem. Veio com os manuais, provavelmente, inclusive vieram lacrados aqui também. Nossa, que dó, tive que rasgar tudo aqui. Mas enfim, né? E aí vieram aqui com alguns manuais, né? Alguns adesivos também da Planet 9.gg, que também vem nos Nitros, vem também nos Hélios. E aparentemente é só isso, mas eu gostei, cara, da caixa aqui. Que bom que a Acer Brasil também trouxe essa caixa mais rebuscada, né? Uma caixa mais premium aí, porque, cara, a experiência de unboxing, produto caro assim, a gente gosta de uma experiência mais premium, né? E, cara, como eu falei, esse notebook não me parece ser muito leve, não. Também não parece ser muito pequeno, né? O foco dele é produtividade. Eu imaginei que ele seria um notebook mais fino e mais leve também, mas vamos fazer um teste. Eu trouxe aqui a balança, ó, pra gente dar uma olhada, e vamos ver quantos quilos esse Triton pega aqui na balança. E realmente, ele vai pegar aqui 2,345 kg, 2,4 kg mais ou menos, né? O que realmente não é tão leve não, né? Notebooks mais produtividade costumam pesar perto dos seus 2 kg ou abaixo de 2 kg. Esse cara tá quase no mesmo peso aí de um Legion 5i. Dell G15 é um pouco mais pesado, mas é um peso padrão de notebook gamer, né? Dá pra ver que esse cara aqui, ele não é tão mais leve não, até porque é um modelo de 16 polegadas, né? Então dá pra argumentar que a tela dele é um pouco maior. Agora vamos ver a espessura, que ele também realmente não me parece ser muito fino. Eu gostei da, como é que fala? Da estrutura dele, mais quadradão, eu gosto disso, mas falando de finura, ele não parece realmente ser muito mais fino não. Ó, usei aqui um paquímetro pra gente medir, ele pegou seus 23 milímetros, 24, né? Milímetros aí de espessura, o que não é muito também não. Tem notebook que chega perto dos seus 3 centímetros de espessura, foi o caso do Alienware, e até o caso do Strix, né, que eles são bem grossos. 23mm diria que tá um pouco abaixo dos notebooks gamers que ficam mais nos seus 22,5 por aí, mas também não é algo extremamente fino, como a gente já viu aqui, sei lá, o Nave Estelar é mais fino, por exemplo, ou o Gigabyte Air é mais fino. Então aqui nós temos realmente um peso e uma espessura padrão de um notebook gamer. Talvez essa versão de Triton, porque, como eu falei, tem vários Triton diferentes, né? Essa versão aqui parece realmente ter uma estrutura mais gamer, né? Será que de performance ele é gamer assim também? Além do notebook em si, que a gente já vai abrir para conhecer a parte interna dele, veio também a fonte aqui, provavelmente. Sim, cabo de força, tá? Padrão brasileiro, porque esse notebook comprei aqui no Brasil, não foi importado. E aqui a fonte dele. Aqui, ó, a fonte dele, a entrada, né? Que parece muito a entrada do Helios, inclusive. Deve ser a mesma fonte, pra falar a verdade. Vamos ver quantos watts tem essa fonte aqui. É uma fonte de 230 watts. Não é tão grande, não é tão pequena também, mas não é das maiores, não. 230 watts, acho que é a mesma fonte que um Legion 5i utiliza, Dell G15, eles ficam também nos seus 240 watts mais ou menos. Mas, cara, a fonte em si tá que não é tão grande. Já vimos fontes muito maiores do que essa aqui, né, Alienware? A gente mostrou um Alienware aqui recentemente que, pelo amor de Deus, a fonte dele ali parecia um transformador de poste. Então, para transporte, essa fonte aqui não é tão pesado, tão grande, mas também não é muito leve não. Cara, eu gostei bastante da cor desse notebook, mas vamos fazer aquele teste básico. Será que ele abre, né? Usando uma mão só? Vamos ver se ele é premium. Opa, ele abre, olha aí, ó. Olha, ele abre 180 graus ainda, tá? É um notebook aqui, ó, que você vai conseguir abrir 180 ou mais, peraí. Ah, não, esse aqui é o máximo, realmente. Ele abre aqui 180 graus, pra quem gosta, né, de notebooks assim. Ele tem essa dobradiça aqui bem completa. E, cara, pra quem nunca viu um notebook de 16x10, né, nessa proporção mais quadrada, é muito bonito. Parece que a proporção de tela dele é mais completa. Parece que tem muito mais tela do que o notebook de 15 polegadas convencional, porque é uma tela mais alta, né? Então vocês estão vendo que as bordas aqui, até que não são tão finas. Eu imaginei que essas bordas seriam um pouco mais finas. Talvez elas dão a impressão de ser um pouco mais grossas, inclusive porque são bordas claras e não são bordas escuras, né? Mas aqui embaixo a borda é mais fina que o comum. Um notebook de 15 polegadas, normalmente aqui embaixo tem uma borda
maior, né? Uma borda mais alta. Como é uma tela com uma proporção um pouquinho mais alta, você tem um aproveitamento melhor. Pelo menos é essa a impressão que dá. Agora, olhando aqui o palm rest do notebook, ele é todo de metal. Gostei, tá? Do acabamento dele. Inclusive, eu gostei que aqui nas bordas ele também é arredondado, tá? Então, corrigiu o problema do Helios, por exemplo, de 2021, que as bordas eram quinudas, né? Elas eram afiadas, então machucava se você apoiasse o antebraço aqui e tal. Agora as bordas estão arredondadas, um upgrade legal. Temos aqui o teclado ABNT, então vocês devem estar vendo aqui que tem um C cedilha, né? Porém, é um teclado TKL, um teclado, tipo, reduzido, porque você não tem aqui o teclado numérico, né? Então, o teclado é um pouquinho menor. Eu acho que não precisava, porque tem espaço suficiente para o teclado numérico, mas não, é um teclado reduzido. A gente já vai ver se é RGB, esse tipo de coisa. Tem um botão turbo aqui por fora, né? Então, o botão turbo aqui separado para você habilitar o modo turbo, que deve ser barulhento igual o Helios. Só que um probleminha, né? O botão de power é integrado ao teclado. A gente costuma preferir que o botão de power seja separado do teclado também, para se caso dê pau no teclado, você continue podendo ligar o notebook e utilizar um teclado externo. Aqui o botão power é junto com o teclado em si. E sobre a sensação de digitação, ele é uma sensação diferente do teclado, por exemplo, do Helios ou do Nitro, que ele era um pouco borrachudinho, ele era um pouco mole demais. Aqui tá me parecendo uma digitação um pouquinho mais durinha, puxando mais notebooks de produtividade, que costumam ter, né, uma sensação tátil um pouquinho mais durinha. Aqui me parece ser algo mais nessa pegada também. Agora, falando sobre o touchpad aqui, nós temos o touchpad um pouquinho maior do que o comum, pelo menos falando de horizontal, né, ele é um pouquinho mais esticado aqui pro lado, e temos um leitor de digital, então é um leitor biométrico, né, você pode desbloquear o notebook aqui apenas encostando o dedo. Pelo que eu tô vendo aqui na tela, nós não temos sensor infravermelho para reconhecimento facial, infelizmente. Para quem segue o canal sabe que eu curto, né? Mas temos pelo menos o leitor biométrico aqui, coisa que nenhum outro notebook gamer tem também, né? Legion não tem, Dell G15 não tem. No máximo, Nave Estelar vai ter ali o sensor infravermelho para reconhecimento facial, mas aqui o Triton pelo menos tem o sensor biométrico, né? Um diferencial legal para ele. As únicas partes que eu identifiquei até agora que são de plástico, pessoal, é a moldura da tela, que ela é só pintada de cromada, mas ela é plástico, tá? E essa dobradiça aqui também, esse cover para dobradiça aqui, também é de plástico, tá? De resto, tanto aqui o palm rest, as laterais, a tampa, como também a parte de baixo, é tudo de metal. Vamos ver se esse notebook tá ligando? Vamos botar ele aqui na tomada e ver até se o teclado dele é RGB, se é cor única, né? Deve ser o mesmo padrão do Helios, deve ser aquele RGB bem bonito, eu imagino. Ou não, né? Porque é um notebook mais produtividade. De repente eles não colocaram RGB nesse cara. Aí já é um probleminha das entradas serem laterais, né? O setup já fica todo feio com a fonte aqui e tal. Essa fonte poderia ser traseira, né? Mas vamos lá, vamos ligar aqui o notebook. Opa, ele já está ligando. Eu vou até apagar as luzes para ficar melhor de ver. Olha, entrou aqui na tela de configuração do Windows, né? Tá pedindo pra gente configurar o Windows e tudo mais. Por enquanto, o teclado tá apenas na cor azul. Então, talvez tenha que configurar ele. Eu não sei se ele é só azul mesmo, ou se de repente, depois via software, a gente consegue mudar ele para RGB. Me parece que ele é só azul, mas vamos entrar no software e já confirmo isso para vocês, tá? Enquanto isso, eu tô aqui configurando o Windows. Eu vou entrar no Windows rapidinho só para terminar de mostrar ele. E aí a gente já parte para desmontagem desse notebook e ver como é que ele é por dentro. E ó, enquanto ele vai entrando aqui, né, ele vai dando seus reboots, falar sobre essa tela aqui, que primeiro é uma tela de 16 polegadas, então é uma tela proporção 16:10, é uma tela Quad HD de 240 Hz, 3 milissegundos, ainda compatível com G-Sync, tá? Então é bem provável que esse notebook aqui, ele tenha compatibilidade com a Advanced Optimus. Normalmente quem tem G-Sync tem também Advanced Optimus. Sem contar com uma tela de 500 nits, vocês estão vendo que ela é bem brilhante, né? E é uma tela 100% DCI-P3 com cores aí, pô, excelente para quem vai trabalhar com fotografia, design, né, edição de vídeos, por exemplo, parece que é uma boa pedida. Agora eu vou logar aqui no Windows, né? Só pra gente conferir e ver se esse teclado é RGB ou não é RGB mesmo. E ó que legal, nessa parte de configuração, ó, eu posso configurar a digital, né? Então, pra comprovar pra vocês que isso aqui é leitor biométrico mesmo, ó. Ele tá aqui computando a minha digital. Então, para entrar no Windows, teoricamente, se eu vou precisar colocar o dedo aqui, ele já vai desbloquear para mim sem eu precisar colocar senha, esse tipo de coisa. Tá aí, digital cadastrada. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Esse touchpad aqui, ele é bem gostoso de usar, velho. É um touchpad bem macio, com um clique bem levinho, tá? Então, cara, o touchpad é bem diferenciado. Melhor do que eu tinha lá no Helios, melhor do que a gente tem em Legion 5i, Dell G15 também. Dá pra ver que questão de construção, né? Esse notebook tem peças mais luxuosas, vamos falar dessa forma. Talvez em performance ele entregue um pouco menos, mas em construção, por enquanto, está superior aos seus concorrentes. E pessoal, eu entrei aqui no Predator Sense, né? E sim, cara, esse teclado, ele é sim RGB, ó. Vocês estão vendo aí a iluminação dele, tá? É um RGB mais fraco do que tem no Helios, porque as keycaps não são translúcidas. Do Helios, as keycaps, elas tinham mais
partes transparentes, né? Mas, cara, é sim um teclado RGB, um RGB bem bonito aqui, um RGB de 4 zonas bem suave, né? Eu já tava aceitando que o teclado dele ia ser fixo na cor azul, mas não, é um RGB bem bonitinho aí, um ponto positivo também para esse notebook, né? Mesmo sendo focado em produtividade, ele te traz esse ar mais gamer, né? Mas ele só acende também o teclado, não tem nada mais, não tem nenhum RGB, né? Não tem esses outros detalhes não. Mas enfim, pessoal, agora eu teria que instalar os drivers, atualizar tudo que tem aqui dentro, né? Baixar os softwares e tudo mais. Só que antes da gente ir para os testes, porque vai demorar um tempinho até eu conseguir fazer tudo isso, vamos fazer aquele padrão do nosso unboxing. Já sabemos que esse notebook está funcionando, que ele não veio com defeito. Então, talvez seja uma boa ideia a gente desmontar esse notebook para ver como é que ele é internamente. Eu tenho uma curiosidade para saber se as memórias desse notebook serão soldadas ou não, porque tem versões de Triton que tem memórias soldadas. Vamos ver se nessa versão que eu peguei, que é o Triton 300 SE, aí eu esqueci agora o part number, mas a edição vai colocar aqui embaixo, né? Vamos ver como é que ele vem internamente aqui, porque ele já vem com metal líquido, já vem com 16 GB de memória RAM, vamos ver qual é o SSD também, então vamos desmontar e ver quais são as possibilidades de upgrades nesse notebook e ver como é que ele vem internamente também. Só antes da gente desmontar, apenas uma observação, tá? Os parafusos utilizados aqui nesse notebook não são parafusos de chave cruzada, né? Que é o Phillips padrão, você vai ter que utilizar uma ponta Torx. Ponta Torx são essas pontas aqui que são meio estreladinhas, acho que a câmera não vai conseguir pegar, mas é uma ponta diferente da ponta Phillips, ela parece uma estrela, né, porque as parafusos aqui não utilizam a cabeça normal, né, você vai ter que utilizar uma ponta Torx, aí você pode comprar uma chave Torx, ou se você tiver parafusadeira igual eu, né, você consegue utilizar essas que tem várias pontas que você consegue substituir. Então eu vou desmontar e eu volto quando ele estiver já desmontadinho. Beleza, notebook desmontado, usei a palhetinha aqui também para ir soltando as travinhas, né, e essa aqui é a tampa interna do notebook, inclusive uma tampa bem bonitona aqui, bem organizada, e essa é a parte interna desse notebook aqui, e olha só que interessante. Primeira coisa, tá, antes da gente mexer internamente, acho que é sempre bom a gente vir aqui, né, e desconectar esse cabinho, peraí que tá difícil, ó, desconectar esse cabinho aqui, que é o cabinho da bateria, só para fazer com que o notebook não fique trafegando energia enquanto a gente mexe nas partes internas, vai que dá curto, né? Então, beleza, ó, acaba aqui da bateria desconectado, tá? O notebook agora a gente consegue assegurar de que ele tá desligado. E olha só que interessante, primeiro, tá? Essa versão de notebook que eu peguei, essa versão de Triton, que é o Triton 300 SE, não vem com memórias soldadas, ela vem com 2 slots de memória aqui, assim como são os notebooks gamers. Só que eu peguei a versão de 16 GB e ele veio com um pente de 16, em vez de ser 2 pentes de 8, tá? Então tá aqui, ó, o pente que veio é essa memória da Hynix. E ó, caso vocês queiram ver o modelo, tá? É uma memória já DDR5, de 4800 MHz de frequência, tá? Já de 16 GB. E aí muita gente pode falar, pô, mas utilizar um pente só você não tá em single channel? Sim, mas na tecnologia, na geração DDR5, não tem muita diferença entre single channel e dual channel. Então que legal que veio 16 GB aqui, porque te permite fazer um upgrade, colocar um pente de 8 aqui, ou um outro pente de 16. Hoje em dia tem muito jogo aí que tá pedindo uns 32 GB, né? Tá pedindo mais de 16 GB. Então é interessante ele vir com um pente de 16 ao invés de 2 de 8. E eu vou te falar que pra DDR5, onde dual channel não faz tanta diferença, eu daria preferência para esse tipo de escolha também. Além disso, nós temos um SSD aqui que não dá para saber a marca porque ele vem meio que embalado num adesivo aqui, né? Mas é um SSD de 512 GB, já a gente testa para ver se é Gen 3 ou Gen 4. Vem com slot livre aqui para você colocar mais armazenamento se você quiser, então é um total de 2 slots para SSDs NVMe. Aqui nós temos a placa Wi-Fi e a bateria dele é um dos pontos fortes desse notebook, tá? Não sei se a duração dele vai ser boa ou não, mas é uma bateria de 99 watts-hora, tá falando aqui, ó, 99,98 watts-hora, então, cara, é o limite, né? Em notebooks, você não pode colocar uma bateria acima de 99,9 watts-hora, não pode bater 100 watts-hora, caso contrário o notebook não pode entrar em aeroporto, por exemplo, né? Então aqui estamos bem no limite, é 99,98, pode ver que a bateria aqui é gigantesca, provavelmente a duração de bateria desse notebook vai ser bem legal também, apesar de que o Intel é gastão, né? A gente sabe que Intel gasta bastante energia, não sei se ele vai ser recordista não, mas com certeza vai ter uma boa duração aí. Temos aqui a parte dos switch pipes, que não me parece ser muito complexo, né? Ele não tem muitos switch pipes aqui para resfriar o processador, placa de vídeo. Vale a pena lembrar que esse notebook já está vindo resfriado por metal líquido, então nesse notebook você não vai trocar pasta térmica, por exemplo, metal líquido você não mexe na estrutura quando né, vem original de fábrica dessa forma. E temos aqui inclusive 2 tipos de fãs diferentes, né, uma fã um pouquinho mais fina, uma fã um pouco mais grossa aqui. Parece que o sistema de refrigeração não é ali muito diferenciado não, mas tá aí. Gostei da parte interna,
principalmente porque são dois pentes de RAM soltos, nenhum deles é soldados. O pente que vem é 16 GB já, então me deixa o espaço livre para colocar um outro pente separado. E tem 2 slots para SSDs NVMe. Por se tratar de um notebook mais fino, notebook mais voltado para produtividade, eu achei que teriam recursos limitados aqui internamente, mas não foi o caso. Eu diria que tá bem completo, bem equivalente aos seus concorrentes gamers aí, como o Legion 5i ou Dell G15 mesmo. Mas enfim, agora eu preciso montar esse notebook de volta, atualizar os drivers, instalar os softwares e testar algumas coisas ainda nesse vídeo. Então, deixa eu só fazer tudo isso, já volto. Pra mim vai passar um dia inteiro, pra vocês vai passar só uns 5 segundinhos e a gente já volta com ele prontinho pra testar, fechou? Então, só um momentinho aí. E bom, pessoal, é o seguinte, já estamos aqui com o Acer Triton 300 SE configuradinho, atualizado, todos os drivers aqui estão já nas suas últimas versões, atualizei BIOS, não tinha atualização de BIOS, mas entrei no site da Acer, né, fiz todas as atualizações possíveis e já estamos aqui, ó, dentro da tela do Triton. Vale a pena lembrar que a tela desse Triton tem a proporção 16:10, então vocês devem estar vendo as barras pretas aí nas laterais. Eu não tô vendo essas barras, tá? Só aparece para vocês que estão no YouTube porque a proporção do vídeo do YouTube é diferente. Aqui a tela é um pouco mais quadrada, inclusive é um grande ponto positivo que a gente vai falar sobre esse notebook. E vamos lá, vamos fazer aquele padrãozinho, vamos entrar aqui no gerenciador de tarefas para eu falar sobre as especificações desse notebook e alguns testes que eu fiz também, começando pelo CPU, processador, né? Eu já tinha falado, esse Triton aqui ele tá com um Intel de 12ª geração, que é o i7-12700H, que com exceção dos novos Intels que eu testei aí no G16, no Alienware M16R1 também que o inscrito emprestou, né, que são de 13ª, falando da 12ª geração para baixo, esse processador é o mais forte que já passou aqui no canal. É um processador com 14 núcleos e 20 threads, então 14/20, né? E uma dúvida que nós tínhamos com relação ao Triton é o seguinte: por mais que ele não seja tão fino quanto eu imaginava, ele não é tão portátil quanto eu imaginava que esse notebook teria cortes de energia, seria capado, né? Ele teria uma performance menor do que notebooks gamers de fato, como a linha Helios, como Legion 5i, Zephyrus e etc, né? Mas nós fizemos um teste aqui no Cinebench, pessoal, e de acordo com os resultados que nós tivemos aqui, talvez esse notebook não esteja tão capado assim. No multicore ele pegou 17.000 pontos, aliás, 17.014 pontos, que é uma pontuação bem alta. Para vocês terem uma noção, o próprio Alienware M15R7, que tem esse mesmo processador, pega 16.000 pontos mais ou menos, Dell G15 também fica mais ou menos por aí. Claro que tivemos aí recordistas maiores, né? Acho que o Helios 300 pegou 18.000 pontos, o Zephyrus pegou 18.000 pontos também, mas daqui não estamos muito longe não, cara. 17.000 pontos tá entre as melhores pontuações de processadores que nós já tivemos aqui no canal. Não só em multicore, mas também em single core. Single core foi 1821, que também é um dos melhores resultados, né, em single core, entre notebooks com i7-12700H e entre todos os outros, tirando os de 13ª geração, que o que nós testamos era em 9 também, aí não conta, né? Mas assim, pelo menos falando de processador, esse notebook não tá limitado, ele tá tão forte quanto os outros notebooks gamers que também utilizam esse mesmo i7-12700H, então uma notícia muito interessante aí. Voltando aqui no gerenciador de tarefas, né? Segundo item, memória, né? Como a gente viu lá no unboxing, esse notebook já vem com 16 GB de RAM, é DDR5, então ele tá em single channel, né? Ele vem apenas com pente, ele fala aqui inclusive, ó, slots usados 1 de 2, o segundo slot está vazio, mas não tem problema em DDR5, single channel e dual channel, não faz ali tanta diferença. Na geração DDR4 fazia muita diferença, né? O dual channel era quase obrigatório, mas no DDR5 a gente tem notado que meio que tanto faz, porque a própria memória, a memória única, né? A memória física ali, já se comporta mais ou menos como se fosse um dual channel, tá? Então legal que ele veio com pente de 16 único, porque dá a possibilidade da gente colocar um outro pente de 16 e de repente fechar 32, né? E como vocês estão vendo aqui, ele tá rodando a 4.800 MHz. Já de SSD, no unboxing a gente não conseguiu ver qual era o modelo do SSD, porque ele tava encapado, né? Mas é um SSD da Micron, tá? É esse modelo aqui doidão, é um SSD de 500 GB, total aqui deu 477 disponível pra gente, e eu fiz o teste no Crystal Disk Mark, e é um SSD de alta velocidade, tá? Ele pegou aqui 6.572 megabytes por segundo de leitura e uns 4.000 de gravação, né? Não é a velocidade mais alta possível, né? Existem SSDs mais rápidos sim, mas também não é um SSD básico, é um SSD de alta velocidade aí utilizada dentro desse Triton, né? A gente vê até hoje fabricantes colocando SSD de 2.000
megabytes por segundo de leitura, 1000 e pouco de gravação. Então aqui nós temos um SSD bem legal, está entre os melhores, né? De Wi-Fi, que não importa tanto, não é aquele AX210, que a gente, acho que 210, 211 que a gente costuma ver, é esse AX1675i, o que importa é que é o Wi-Fi de 6ª geração, aqui tá aqui, não importa tanto. Temos aqui a placa de vídeo integrada, o HD Graphics, mas vocês já vão ver que dá para desabilitar essa placa de vídeo, tanto que ela tá aqui em 0% de uso, tá? E a placa de vídeo dedicada é a RTX 3060, a 3060 de 6 GB de VRAM, tá? E como eu tinha falado antes, a gente já imaginava que esse notebook teria alguns cortes de energia, até pela proposta dele de ser um gamer barra produtividade. No processador não vimos esse corte de energia, mas na placa de vídeo nós temos sim algumas diferenças. Ó, se a gente entrar aqui no painel de controle da NVIDIA, né, e abrir aqui as informações adicionais, nós iremos ver duas diferenças interessantes. A primeira, né, é que essa placa de vídeo está com um TGP máximo de 115 watts, isso já contando com o Dynamic Boost. Normalmente 3060 chega a 140 watts, então estamos aqui com 25 watts a menos do que nós temos na 3060 do Helios, que nós testamos recentemente aqui no canal, ou do Legion 5i, por exemplo, né? Então talvez em jogos isso impacte uma performance um pouquinho menor, apesar de que a gente já sabe aqui no canal que TGP não é tudo, tá? Pode ser que também não faça tanta diferença, teremos que testar para ver, mas falando de especificação, sim, ela tem um corte de energia na placa de vídeo. Só que em contrapartida, nós temos aqui o Advanced Optimus, pode ver que ela é compatível com o Advanced Optimus, o que é uma notícia muito boa. Os Helios de 2021 não eram compatíveis com o Mux Switch, nem com o Advanced Optimus. Esse notebook não é compatível com o Mux Switch, aliás, ele não tem, né, o recurso do Mux Switch, que seria um recurso físico ali na placa-mãe, mas ele tem o recurso do Advanced Optimus. E para quem não sabe, o Advanced Optimus é basicamente esse menu aqui, ó. Notebooks que tem esse menu, que é o gerenciar modo de vídeo, você pode configurar de 3 maneiras diferentes. Uma é o modo Optimus, que é o pior, tá? Ele me forçou a usar o Optimus porque eu tô utilizando o monitor externo, aí no monitor externo ele muda pro Optimus, né? Mas se eu desplugar o monitor externo, ele vai me dar a possibilidade de selecionar essas duas outras opções. A terceira opção aqui, que é a GPU NVIDIA apenas, ela vai desligar a placa de vídeo integrada do notebook, que é a Intel Graphics, né? Para você ter o máximo de performance possível, porque o Optimus, ele deixa as duas placas de vídeo ligadas ao mesmo tempo, só que a integrada, ela gargala um pouco com a dedicada, não é tão bom para performance. Nessa terceira opção, você desliga completamente a integrada. Em contrapartida, faz você gastar muito mais bateria em momentos que você estiver fora da tomada. Sei lá, está fora da tomada só respondendo um WhatsApp web ali. Você vai estar utilizando a GPU da NVIDIA, que gasta muito mais energia do que a integrada, né? Então talvez essa terceira opção seja muito hardcore. E aí, a primeira opção é a melhor de todas, é que eu utilizaria, que é a seleção automática, onde ele vai alternar entre as placas de vídeo. Não é que ele vai deixar as duas ligadas ao mesmo tempo. Não, se você tá com o notebook fazendo tarefas básicas, tipo só navegando na internet, ele vai habilitar a integrada e desligar a dedicada. Na hora que você for jogar ou for utilizar alguma aplicação que exija uma placa de vídeo dedicada, ele vai desligar a integrada para ligar a dedicada. Então ele alterna entre as placas de vídeo ao invés de deixar as duas ligadas ao mesmo tempo. Então, por mais que esse notebook não tenha o Mux Switch, que era a forma da gente desligar a integrada forçadamente via BIOS, né? Ele tem o Advanced Optimus, onde você consegue deixar nessa seleção automática, que na minha opinião é muito melhor do que o Mux Switch. Você não precisa ficar configurando isso na BIOS, coisa mais técnica, né? É só deixar aqui, que inclusive ele já vem dessa forma de fábrica. Ah, e outra coisa que vale a pena lembrar, normalmente notebooks que tem Advanced Optimus tem também G-Sync, né? E sim, esse notebook aqui, a tela dele é compatível com G-Sync, vem até com adesivinho aqui na moldura, né? É que no caso não tá aparecendo G-Sync aqui pra mim agora, porque estamos no modo Optimus. Se a gente deixar no modo seleção automática ou no modo GPU NVIDIA apenas, ele apareceria o G-Sync aqui pra mim. Então sim, é um notebook com G-Sync, ponto aí positivo também para placa de vídeo barra tela desse notebook. Falando sobre a tela, tá? Esse notebook aqui tem uma tela, cara, surpreendente. É a melhor tela na faixa de preço, pelo menos que eu paguei nele. Paguei R$ 8.100 e, cara, nesse preço você não encontra uma tela melhor do que esse notebook te propõe. Olhando aqui, pelo menos, as especificações, primeiro, é uma tela Quad HD, na proporção 16:10, tá? Então aquele WQXA não sei o que é 2560 pixels por 1600. Mas, além disso, é uma tela de 240 Hz, tá? Então é uma tela, esse nível de tela aqui é o mesmo nível da tela do Alienware M15R7. É uma tela com uma taxa de atualização
muito alta, até um pouco desnecessária para o usuário casual, né? De repente, para economizar bateria, você vai querer até diminuir isso aqui. Mas, além disso, se a gente entrar aqui nas especificações mais profundas dessa tela, vocês vão ver que, primeiro, é uma tela de 500 nits de brilho, muito maior do que a gente está acostumado com notebooks que vem ou com 250 nits ou 300 nits. Então, estamos aqui com o dobro de brilho, vai ser excelente para você que vai utilizar em áreas muito claras, sei lá, locais externos, esse tipo de coisa. Mais brilho traz uma qualidade legal para a tela, né? Além disso, é uma tela com taxa de cores 100% DCI-P3, então vai ser uma tela excelente para trabalhar com imagens, trabalhar com fotografia, né? É uma tela aí com uma fidelidade de cores bem alta, melhor do que o 100% sRGB, contraste bem alto também, contraste de 1000:1, tem tela hoje em dia que ainda é 800:1, então a tela dele é bem legal. É uma tela de 16 polegadas e o modelo da tela é esse aqui, caso vocês queiram dar uma pesquisada, tá? Na moldura dessa tela também fala que ela tem apenas 3 milissegundos de tempo de resposta, então, cara, um dos grandes pontos positivos desse Triton é a tela sensacional que ele tem, que na faixa de preço dele não concorre com ninguém, ele tá muito acima. Ele concorre com a tela do Allen M15R7, para vocês terem uma noção. Então, se vocês estavam em dúvida em pegar esse notebook, considerem o fator tela, que eu acho que é o principal diferencial dele. E bom, pessoal, até aqui tá tudo muito positivo, né? Eu tô gostando muito desse notebook, mas agora vamos testar um jogo para ver como é que ele tá com relação à placa de vídeo. Vamos ver se aqueles watts a menos vai impactar na performance. Eu ainda não testei, vou testar junto com vocês e vamos então pro Red Dead Redemption 2, que a gente vai poder comparar com resultados que nós temos de outros notebooks, tá? Eu vou desconectar aqui o monitor externo justamente para a gente poder utilizar o Advanced Optimus, que a gente vai ter mais performance, e aí eu já volto dentro do jogo já. E bom, pessoal, seguinte, já estamos aqui no Red Dead Redemption 2, deixa eu entrar nas configurações gráficas pra gente ver como é que a gente vai testar esse notebook. E vamos lá, hoje eu acho que a gente vai fazer 3 testes de jogos, vai ser tudo no Red Dead, tá? A gente vai testar mais jogos mais pra frente, mas vamos começar testando na resolução Full HD, tá? Não é exatamente a Full HD porque nós estamos na proporção 16:10, então tá com as barras pretas aí, por exemplo, né? Tá na 1920x1200 porque é a proporção de tela desse notebook, mas seria o Full HD equivalente do 16:10, porque pra comparar com outras 3060 a gente tem mais banco de dados em Full HD. Já a gente testa em 2K, que é a resolução nativa desse notebook, para comparar também, tá? As configurações gráficas, caso vocês queiram dar uma olhada, é essas aqui, ó. A gente configura todos os notebooks nessas mesmas configurações, nesse mesmo preset, que é a forma como a gente acha mais otimizado e é a forma como pesa mais placa de vídeo e não pesa tanto ali em processador. Aí você vai pausando o vídeo, tenta copiar caso vocês queiram saber como é que a gente testa, fechou? E outra coisa, vamos fazer o primeiro teste sem habilitar o modo turbo desse notebook, porque ele tem o modo turbo, só que o turbo faz muito barulho. Vamos testar sem turbo, depois a gente retesta, né, com o turbo para ver se faz muita diferença. Então, primeiro, Red Dead Redemption 2 em Full HD e sem turbo. Bora rodar aqui o benchmark e acompanhar, né, o resultado através do FPS Monitor aqui em cima, ó, com as informações nos quadradinhos ali, fechou? Vamos esperar começar o benchmark para comentar como é que esse notebook vai sair, até com relação à temperatura, que talvez esse notebook esquente um pouquinho. E é o seguinte, pessoal, o benchmark aqui já começou e eu esqueci de falar, né? A nossa meta aqui, ó, se a gente for comparar com o Helios 300 que a gente importou lá da Amazon, né, que também tem um i7 12700H, também tem uma 3060, só que 140 watts, o Helios 300 pegou 101 FPS em Full HD. Então vamos ver se a gente consegue chegar perto disso, né? A gente provavelmente não vai chegar a 101 FPS aqui porque estamos com menos power na placa de vídeo, porque a resolução tá um pouquinho mais alta ali, mas quem sabe a gente pega seus 95, de acordo com o FPS que tá batendo aqui agora, eu acho que é bem possível da gente chegar perto do resultado do Helios 300. O Helios 300 pegou 101, deixa eu dar uma olhada aqui no Legion, por exemplo. O Legion pegou 102, já Dell G15 e Nave Estelar pegam 96 frames por segundo, tá? E lembrando que todos esses exemplos são com placas de vídeo full power. Então se a gente pegar pelo menos 96 frames por segundo de média aqui, já estamos muito bem equiparados à performance da Dell G15 ou do Nave Estelar, mas vamos esperar porque a parte mais pesada do benchmark é lá no final, que é na cena depois dessa aqui. Então vamos esperar pra chegar lá. E ó, pessoal, essa aqui é a cena mais pesada do Red Dead, então aqui que a gente vai acompanhar. E eu vou falar pra vocês, tá? Nós não estamos no modo turbo, então talvez ele não esteja no máximo de performance, já a gente testa com turbo, mas a temperatura desse notebook aqui tá surpreendente, hein? Não a temperatura física dele, mas sim a temperatura do processador placa de vídeo, cara. Eles estão na média dos seus 70 graus, ó, subiu agora pra 78, mas tá muito gelado, tanto a placa de vídeo quanto o processador tá incrivelmente gelado aqui, tá? Vamos ver se a média, provavelmente a média de performance aqui vai dar um pouco mais baixa também, talvez por estarmos no modo
normal, sem estar no turbo, né? Pelo jeito que não vai chegar nos seus 90 frames por segundo de média. E vamos ver quanto de barulho que ele tá fazendo sem estar no modo turbo, pra depois a gente poder comparar também. Ó, sem estar no modo turbo, não sei se vai dar pra enxergar aí, ele tá pegando 51.8 decibéis. Então, 52 decibéis sem estar no modo turbo. Provavelmente aqui a performance vai estar um pouco mais baixa, mas assim, falando de temperatura, tá excelente, tá? Então, para você que de repente não quer ver uma temperatura muito alta, pelo menos sem o modo turbo, ele tá muito bom, tanto no processador quanto na placa de vídeo. A gente consegue ver na placa de vídeo, por exemplo, ó, que ele tá consumindo a média dos seus 88 a 90 watts. Ele poderia chegar a 115 watts com Dynamic Boost, não tá chegando, tá? E o processador tá consumindo bem pouco aqui no jogo também, tá nos seus 23 watts, mas no Red Dead isso é meio que normal, porque o Red Dead não consome tanto processador, né? Então é bom que a gente libere o máximo de power possível para a placa de vídeo e ver como é que ela tá se saindo sem o modo turbo. E bom, estamos chegando aqui no final do benchmark. Eu chuto que ele vai pegar 83 frames por segundo de média, viu? Acho que ficamos aí um pouco abaixo realmente das 30-60. Vamos dar uma olhada aqui. E a média foi de 81, pouco abaixo ainda. Realmente, sem o modo turbo, ele tá bem atrás das 30-60 full power, né? Como eu falei, Dell G15 pega 96, Nave Estelar pega 96 e o Helios 300, que seria o irmão do Triton, só que um modelo já gamer, pega 101. Deixa eu ver quantos que as 3050 pega pra ver se a gente tá muito longe, né? Não, as 3050, a Dell G15, que é a melhor 3050, pegou 61 frames por segundo. Então sim, ainda estamos muito melhores do que uma 3050, mas estamos sem o modo turbo entre as piores 3060, vamos falar mais ou menos dessa forma. Mas agora vamos retestar com o turbo. E aí, ó, deixa eu até tirar aqui o filtro de barulho para vocês verem o quanto de barulho que ele tá fazendo nesse momento. Nesse momento vocês já estão ouvindo esse notebook sem o modo turbo. Tá com a ventoinha padrão dele. Eu vou ligar o modo turbo, vamos ver se vocês sentem alguma diferença de barulho. Cliquei no turbo. Olha isso. Ficou bem mais barulhento. Deixa eu medir quanto que ele tá fazendo agora. Pessoal, assim como o Helios, no modo turbo ele pega 68, 69, né, decibéis. Ele fica bem mais barulhento aí. Mas vamos ver se a gente vai ganhar performance, né? Deixa eu habilitar o filtro de ruído de novo, senão vocês vão sair do vídeo, que deve estar bem complicado de me ouvir aí. E é o seguinte, pessoal, agora estamos aqui no modo turbo. Talvez minha voz esteja meio estranha porque tá tendo o barulho das ventoinhas, né? Só que, cara, dá pra notar um ganho de performance aqui interessante, tá? Vamos ver no final do benchmark como é que ele vai sair, mas a gente consegue notar algumas coisas. Primeiro, processador e placa de vídeo estão consumindo bem mais. Então, quando habilitou aqui o modo turbo, ele deve ter liberado mais power para os componentes, porque ó, a placa de vídeo agora está acima dos 100 watts, 110 watts, pegou 122 ali watts agora, pouco, né? E processador já está mais perto dos seus 30 watts também, 40 watts, que antes estava mais dos seus 20, né? Vamos ver se isso vai resultar numa performance melhor. Pelo FPS está mostrando aqui pra gente, parece que sim, já está um pouco melhor do que estava antes sem o modo turbo. Claro que agora estamos com mais barulho, né? Então isso pode acabar te incomodando, mas não estamos com mais temperatura. O notebook, pelo menos no Red Dead Redemption, tá com uma temperatura bem boa. Depois a gente vai testar mais jogos, por exemplo, no Cyberpunk, e vamos ver se ele vai continuar com essa temperatura aí, porque tá realmente surpreendente a questão de temperatura mesmo aí no modo turbo, né? Agora a questão é esperar para ver quanto que ele vai pegar na média. De novo, né? A nossa meta aqui é ficar perto dos 96, que é a mesma performance que um Dell G15 pegaria. Eu acho que a gente vai ficar um pouco menos. De acordo com o que eu tô vendo aqui, a média de olhômetro vai ficar nos seus 90 FPS, mais ou menos, eu acho. Vamos esperar pra ver. E bom, chegando aqui agora no final do benchmark, 90, hein? Eu acho que pegamos 90 de média. Vamos ver quanto que vai pegar aqui. 90, olha só, tô bom de olhômetro, né? Pegamos 90 FPS de média aqui no Triton. Lembrando, Dell G15, os notebooks com 3060 Full Power pegam 96 a 101, aí depende muito do notebook. 3060 pega no máximo 61. Então, aqui realmente nós teremos uma performance um pouco abaixo das 3060 Full Power. Eu vou tirar o turbo que eu já não tô mais aguentando. Se você tiver de headset, talvez o turbo não te incomode, mas sem headset ele fica muito barulhento. Mas convenhamos, pessoal, a gente já estava na expectativa de que esse notebook realmente teria uma performance um pouco abaixo dos outros, né? De processador a gente viu que ele está tão forte quanto os seus concorrentes, mas de placa de vídeo onde você vai sentir um pouco esses 25 watts a menos, né? Podemos dizer que estamos uns 10% abaixo de notebooks que tem 3060 Full Power, né? Considerando que o Legion ou o Helios pega 101, 102, que é 12 FPS a mais aqui, né? Nós estamos uns 10, 15% abaixo de performance, mas, cara, ainda é uma 3060, você ainda vai rodar os jogos na mesma qualidade gráfica que um Helios rodaria, só que talvez com alguns FPS a menos aí. Só que isso nós testamos na resolução Full HD, falta testar na resolução desse notebook, então vamos finalizar os testes aqui, subindo a resolução, né? E tem outra coisa para falar também. Nós testamos na resolução 1920 por 1200, que é a resolução nativa 16:10. Talvez se a gente botar um 1080p ele ganhe os frames ali, então
cara, de repente a gente até conseguiria pegar um pouquinho mais de performance. A gente vai testar por fora depois essas resoluções diferenciadas, tá? Vamos testar agora em Quad HD, ainda na proporção 16:10, para ver o quanto que você conseguiria rodar o Red Dead nativamente na resolução desse notebook aqui, fechou? E ó, seguinte, já estamos aqui agora em Quad HD, eu habilitei o modo turbo de novo, tá? Pra gente pegar o máximo de performance, você consegue ver que os números ali de performance estão até um pouquinho menores. Quad HD continua basicamente a mesma coisa de consumo, temperatura continua tranquilo, né? A nossa meta aqui é pegar pelo menos não, né? Mas o Dell G15 pega 68 frames por segundo, então vamos ver se a gente consegue ficar 10% a menos que isso, pegar seus 62, mais ou menos de média, né? Já que o Dell G15 com a 3060 pega 68. 3050 nem consegue rodar muito bem Red Dead em Quad HD. Então vamos ver quando vai pegar no final da média. E uma coisa que eu ia comentar aqui, enquanto roda essa parte, é que realmente a temperatura visual aqui, a temperatura do processador e placa de vídeo estão bem de boa, até porque esse notebook é resfriado a metal líquido. Mas eu vi o Dan Ferreira comentando que o teclado fica bem quente. E realmente, eu fui no WS dele fica tranquilo, fica quente, mas é suportável. Mas em cima do J, que seria onde ficaria o processador provavelmente, realmente ele fica bem quente. Não acho que ele fica tão quente a ponto de ser insuportável, mas ele fica mais quente que o comum sim, cara. Ele realmente chega a incomodar um pouco. É um notebook que acaba esquentando um pouco aí o seu teclado. De novo, eu não acho que seja inutilizável, né? Você consegue utilizar mesmo assim, mas realmente em dias de calor assim vai ficar um pouco incômodo. Mas enfim, voltando aqui pro Red Dead Redemption 2, dá pra ver que ele já não, em alguns momentos aqui, ele pega 55 frames de média, né? Acho que a média final vai acabar ficando abaixo dos seus 60 ali. Realmente talvez esteja faltando um pouco de power para ele ficar igual às outras 3060. Eu chuto que ele vai pegar de média aí 60 cravado. Vamos ver se eu vou acertar de novo. E ó, chegamos aqui no final do benchmark agora em Quad HD, tá? Quad HD 16:10, né? E pegamos 64 frames por segundo, cara. Em Quad HD, a distância não foi tão grande das 3060, tá? Pelo menos do Dell G15. O Dell G15 com a 3060 pega 68 frames por segundo, 4 frames a mais só. Já o Helios com a 3060 Full Power já pega 71, né? O Helios é mais forte, então pro Helios aí sim tivemos uma diferença um pouquinho maior, uns 10%. Mas comprando com o Dell G15, por exemplo, nós não estamos tão longe assim. Então, apesar de ser uma 3060 que sim, está limitada e sim, está com uma performance um pouco menor, talvez não seja uma performance tão menor assim, ainda mais na resolução nativa desse Note, que é o Quad HD, né? Talvez essa distância diminua um pouco. Lembrando, nós acabamos de testar aqui Red Dead Redemption 2. Nesse vídeo de unboxing só teve esse único jogo pra gente testar, pro vídeo não ficar muito longo, né? Mas o VAP ainda vai fazer uma bateria de teste, a gente vai testar vários outros jogos nesse notebook, vai sair vídeos mais pra frente aí, caso você queira acompanhar, fechou? Mas enfim, pessoal, esse aqui foi o unboxing desse notebook, que é o Acer Triton 300 SE. Eu tava muito ansioso para testar esse notebook, porque eu acho que esse cara pode ser um excelente concorrente aí contra a Legion 5i, contra a Dell G15. Dell G15 é um pouco mais barato, né? Mas principalmente contra a Legion 5i, Nave Stellar, a VLA 70 RIB, notebooks que ficam mais nos seus 8, 9 mil reais. Eu acho que esse cara é uma opção muito plausível, principalmente se você está procurando alguns pontos. Então, vamos lá, deixa eu fazer só um resumo das minhas primeiras impressões, lembrando que esse aqui é apenas o vídeo de unboxing, ainda não é o review, mas eu já tenho algumas considerações. Eu acho que os principais pontos positivos desse notebook é, primeiro, construção. Eu achei que a construção dele é bem superior aos outros notebooks, né? Ele é todo de metal, tal, gostei de todo o acabamento que ele tem. Eu achei melhor do que Dell G15, Legion 5 e tudo mais. Acho que temperatura foi surpreendente também, é um dos notebooks mais gelados, assim como o LS300, que a gente importou também era bem gelado, né? Esse notebook também tá bem tranquilo com relação à temperatura, mas o ponto desse cara, acho que a maior justificativa para você vir para esse notebook é a tela dele, tá? Primeiro, é uma tela 16:10 e, cara, depois que você testar o notebook com essa proporção de tela, você não vai querer mais voltar para 16:9, 16:10 você tem um aproveitamento muito melhor de espaço, né? Outra coisa, é uma tela Quad HD de 240 Hz, tá? Tem até o adesivinho aqui embaixo, ó, avisando que ele é 240 Hz. Cara, nesse nível de tela, Quad HD 240 Hz, você só compara com o Alienware M15R7 e o Avel Storm 2. Não tem muitas outras opções com esse mesmo nível de qualidade, porque além de ser Quad HD 240 Hz, é uma tela 100% DCI-P3, então as cores desse notebook são impecáveis, 1000:1 de contraste e é uma tela de 500 nits. No final das contas, essa tela é até melhor do que a que tem no Alienware, porque lá era apenas 400 nits, né? Aqui já estamos a 500 nits. Então, para ficar melhor do que essa tela, só se fosse uma tela OLED, que aí o preço subiria bastante. Então, eu acho que esse notebook tá muito interessante
porque mesmo que a performance dele não seja a melhor de todas, não seja equiparada, né, com notebooks gamers de fato, ele te entrega uma tela que para quem trabalha com edição, com fotografia, né, precisa de uma tela melhor, ou para quem só quer uma tela melhor para assistir filmes, quer uma imersão melhor ali no teu game, ele te entrega esse diferencial aí muito interessante. De pontos negativos, primeira coisa é o modo turbo, né, que vocês já viram, faz muito barulho assim como é no LS300. Ah, claro, dá para você não utilizar o turbo, ele não fica tão barulhento. Beleza, mas aí você não vai estar utilizando o máximo da performance dele, para extrair o máximo, o turbo faz barulho. Se você tiver de headset, tudo bem, e aquilo, né? Não tem problema ele fazer barulho desde que ele consiga resfriar e, nesse caso, ele consegue. E o outro ponto negativo é a questão de performance, porque, realmente, ele talvez não precisasse ter essa performance a menos, porque ele não é um notebook mais fino do que os seus concorrentes, não é um notebook mais leve, ele é um notebook tão grande, tão pesado, quanto o LS300 ou o Legion 5i. Ele parece realmente, no design dele, ele é mais minimalista, ele parece ser mais produtividade, mas no final das contas ele não é mais fino ou mais leve, né? Então talvez ele não precisasse desse corte de energia na placa de vídeo, até porque ele não tá esquentando tanto assim. Será que de repente vale a pena a gente, né, mudar a VBIOS para subir o TGP dessa placa de vídeo igual a gente fez no Helios lá em 2021? Quem sabe role uma aventura parecida aqui no canal, só que isso mais pra frente, tá? Inclusive, se você quer ver mais testes desse notebook, pessoal, amanhã às 18 horas a gente vai fazer uma live testando mais jogos nesse cara pra gente poder explorar ele ao vivo, tá? Então, compareçam lá na live às 6 horas da tarde pra gente poder trocar uma ideia. Não se esquece de deixar seu gostei nesse vídeo se você curtiu esse unboxing longuíssimo, né? Nesse longa-metragem de unboxing, espero que vocês tenham curtido. E se você não participa ainda dos nossos grupos de promoções, vem participar. Por exemplo, sempre que esse notebook aqui entrar em promoção, voltar nos seus 8 mil reais que foi que eu paguei nele, o TC avisa no nosso grupo, então vai lá participar, tem grupo no Telegram, grupo no Discord também, os links estão todos aqui na descrição, fechou? Mas é isso, vou ficando por aqui, vou testar mais esse Triton 300 SE e vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu!